Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Sempre orientando, né, o pessoal de casa aí da página da Central da Notícia. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a sua observação, que ao decorrer do programa nós vamos estar respondendo para você. Porque hoje o Dr. Paulo vai falar sobre insalubridade, é isso, né? Ainda mais agora, com toda essa pandemia que está acontecendo, né? Eu falo assim que o pessoal da saúde acho que é o mais que está precisando disso daí, né, doutor? Sim. Mas fala para mim, o que é insalubridade no contrato de trabalho? A insalubridade, ela vem a ser quando o empregado, no desenvolver das suas funções, está exposto a agentes nocivos à sua saúde. Como você deu um bom exemplo, os empregados da saúde, que trabalham como técnicos em enfermagens, como enfermeiros, eles estão expostos a agentes insalubres, a agentes nocivos, de cunhos biológicos. Por isso, eles têm o direito ao adicional de insalubridade. Mas eu estava vendo um comentário aí que teve uma retirada disso, não tem nada a ver. A legislação trabalhista prevê o adicional de insalubridade quando o ambiente de trabalho for nocivo ao empregado. As legislações municipais ou infralegais, se estabelecerem algum tipo de retirada desses direitos, o empregado pode e deve fazer valer seus direitos procurando um especialista. Tá. E quais são os direitos que o empregado tem? Bom, o direito primeiro é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é estabelecido com base na exposição deste trabalhador empregado. Por exemplo, ele pode ter uma exposição mínima a um ambiente insalubre, ele pode ter uma exposição média a um ambiente insalubre e ele pode ter uma exposição máxima. E os pagamentos são feitos conforme essa exposição. Tá. É somente uma remuneração a mais para o trabalhador? Não, a remuneração consiste em atenuar aquela exposição desse trabalhador no ambiente insalubre. O ideal é um ambiente de trabalho saudável, sem perigos, sem exposição. Mas muitas vezes, como no caso dos trabalhadores da saúde, essa eliminação da insalubridade ela é quase impossível. Então, quando o trabalhador se vê obrigado, o empregado se vê obrigado a trabalhar num ambiente insalubre, ele faz justo ao adicional de insalubridade. E como é feito esse pagamento, doutor? Como eu disse anteriormente, a insalubridade ela é levada em conta os graus, mínimo, médio e máximo. O pagamento também é feito, estabelecida a porcentagem desses graus. Por exemplo, na insalubridade mínima, é um pagamento de 10% sobre o salário mínimo. 10%. Numa insalubridade média, o pagamento é feito em cima de um adicional de grau médio, 20% do salário mínimo. E se for uma insalubridade, um ambiente de trabalho com insalubridade máxima, é feito o pagamento de 40% de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Sempre levando como base o salário mínimo. Agora, né, o doutor disse assim que tem que garantir um ambiente de trabalho seguro, né? E como isso acontece? Como fazer isso acontecer? Bom, primeiramente, o empregador, né, o empresário, o empregador de um modo geral, ele deve procurar sempre a orientação de um especialista, um advogado especialista em direito do trabalho, um engenheiro técnico de segurança do trabalho, que muitas vezes esse escritório de advocacia trabalhista já tem o profissional para indicar
para o empresário. Aí, eles tendo assessorado por esses profissionais, ele vai seguir todas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, e ali ele vai ter N deveres e N direitos para que o ambiente de trabalho seja o melhor possível. E, além de tudo, fornecer EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, completos, adequados, registrados pelo Inmetro e suficientes. E antes de nós terminarmos, né, eu tenho até uma pergunta, dá alguns exemplos de atividades, né? Sim. Você mesmo deu exemplo de uma atividade insalubre, no caso dos nossos queridos profissionais que labutam na saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. Existem outras atividades, como aquele trabalhador que trabalha exposto a um ruído excessivo, fora dos limites de tolerância, e muitas vezes sem o equipamento de proteção individual adequado. Então, por exemplo, também esses trabalhadores empregados que trabalham com solventes, com colas, que são agentes químicos que prejudicam a saúde. Então, esses empregados, eles se enquadram em uma atividade especial, que inclusive tem repercussão no direito previdenciário, no caso das aposentadorias, que são diferenciadas. Agora uma dúvida minha, né? Antes de terminar, não sei se é dúvida sua também, que está nos assistindo, né? Doutor, será que todas as empresas, né, têm a consciência e pagam realmente? Existe alguma fiscalização em cima das empresas para que elas pagam realmente o funcionário? Porque eu só estou perguntando isso, porque muito funcionário, né, que está até nos assistindo, ele não vai recorrer a nada, porque senão muitas vezes ele vai perder o emprego, né? Eles deixam para procurar um advogado que trabalha nessa área, depois que eles saem. Concorda comigo, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Porque do jeito que tá, todo mundo meio desempregado, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, existe alguma fiscalização? Ou quando a pessoa entra em determinado trabalho, ela tem que averiguar se existe isso, se existe, cobrar do patrão? Qual é a dica do doutor nesse momento? Bom, os empresários conscientes, aqueles empresários que seguem as normas regulamentadoras, que não são poucos, eles, Solange, eles são os primeiros a proporcionar aos empregados deles ambiente de trabalho seguro. Para os outros casos, que existem também, nós temos a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Procuradoria Federal do Trabalho, que são órgãos que têm que fazer a fiscalização. Existem os sindicatos também, existem sindicatos atuantes que têm que fiscalizar aqueles sindicalizados que estão porventura sobre o abrigo deles. E, em última instância, nós temos os advogados. Nós, os advogados, geralmente a gente atua no judiciário para coibir esse ambiente inseguro. Porque é muito difícil o trabalhador, o empregado, sair da casa dele para ir trabalhar e adquirir uma doença dentro do trabalho. É por demais desumano. Então, quando acontece isso, em última instância, nós, os advogados trabalhistas, nós levamos o caso ao judiciário, à Justiça do Trabalho. Mas o que eu sinto, Solange, é que os empresários, eles estão nos procurando e cada vez mais se capacitando para que no futuro eles não tenham uma onerosidade por não cumprir as normas de segurança do trabalho. Isso é muito importante. E tem algum tempo, por exemplo, né? A pessoa já saiu do emprego,
ela tem determinado tempo para estar recorrendo a isso ou não? Sim, ela tem até 2 anos. Depois do rompimento do contrato de trabalho, não importa a forma como se deu esse rompimento, o empregado tem 2 anos para procurar um advogado ou a Justiça do Trabalho e exercer seus direitos. E a Justiça, eu tenho que dizer, nós, os advogados trabalhistas, e a Justiça do Trabalho está muito atenta. Porque, como eu disse, é muito difícil o empregado sair são da sua casa e voltar à tarde doente, incapacitado, por conta de um ambiente insalubre. E nós sabemos que tem muito, né, doutor? Acontece. Né? Tem muito que acontece isso. Infelizmente, né, nós vivemos nessa situação. Mas como o doutor, né, Paulo acabou de dizer, você tem direito, você tem que ir atrás dos seus direitos, não é verdade? E o prazo é 2 anos. Passando de 2 anos... Passando de 2 anos, se torna prescrito o seu direito de reclamar. Então... Prescreve. Prescreve, não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito. Aí nós vamos reclamar. A Inês é morta. Doutor, muito obrigado, Obrigado tá? a você. Pelas suas dicas. Forte aí. abraço. E você aí que está nos assistindo, né? Deixa os seus comentários, porque quantos aí empregados, né, perde o seu emprego e não sabe que você tem muito direito, tá bom? Fica a dica do nosso quadro Instruções Trabalhistas com o Dr. Paulo. Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.